vou começar aqui o curso comentando sobre o direito das pessoas com deficiência. Para isso, eu vou fazer uma evolução histórica sobre da onde surgiram as deficiências e como elas foram vistas em relação à sociedade no seu próprio tempo e como a gente foi caminhando para essa evolução, inclusive na sua nomenclatura. Após essa visão histórica, eu vou trazer as legislações federais, e aí vou começar com a Constituição Federal, trazendo as outras legislações importantes sobre o tema. Falarei um pouquinho sobre a teoria das capacidades, que é uma teoria muito importante e uma ferramenta muito importante para que a gente consiga entender o papel das pessoas com deficiência na sociedade atual. E aí, vou deixar o final da aula para a gente trocar algumas informações, que geralmente, quando eu apresento essa aula, tem muita gente que vem com dúvidas, e acredito que talvez seja proveitoso a gente deixar o final, para que a gente possa debater sobre algumas questões que acontecem no dia a dia, alguns problemas que surgem. Lembrando que aqui eu estou trazendo uma legislação federal. Cada estado e cada município, ele pode legislar sobre essa proteção às pessoas com deficiência, e por isso eu não consigo entrar em tantos detalhes em relação a todos os estados e a todos os municípios. Mas, se porventura vocês tiverem alguma dúvida em relação ao município, ao estado no qual vocês residam, eu posso tentar orientar. Então, vamos começar aqui. E aqui eu trago isso. A introdução eu gostaria de falar um pouquinho que nas sociedades democráticas, que teoricamente, atualmente, nós temos esse reconhecimento dessa importância de determinados grupos fazendo parte como igualdade de condições com todas as demais pessoas. E isso seria uma questão de justiça. Sempre quando a gente fala em sociedade, a gente lembra daquelas questões relativas a um contrato social, pelos quais os grandes filósofos, Rousseau, Hobbes, já vinham falando sobre a necessidade de termos um contrato social entre nós, entre sociedade, para definir quais os princípios que irão reger nossa sociedade. E aí nós estudamos isso, a maioria das pessoas estudam isso no início do curso de Direito, essa importância desse contrato social que vai definir em relação aos princípios que vão fundar uma sociedade. Em breve análise, nós teríamos isso. E aí eu acrescento a importância de participação dos grupos vulneráveis, inclusive as pessoas com deficiência, nessa escolha desses princípios que estão sendo escolhidos, melhor falando, para reger a essa sociedade que se cria, digamos assim, certo? Então, vejam vocês, na Constituição de 1988, e principalmente com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, asseguram todos os demais direitos, e aqui eu estou focando na questão da educação inclusiva. E aí aqui nós temos, então, que todos esses direitos devam ser oferecidos, garantidos e protegidos para todas as pessoas, independente das deficiências que elas tenham, certo? Então, lembrando que as questões relativas à pessoa com deficiência e as questões relativas à justiça, ela pode ser, digamos assim, condensada na situação de você ofertar as mesmas oportunidades para todas as pessoas. E a representatividade dessas pessoas no momento que esse contrato social, ele é definido, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos, eu gosto muito desse autor chamado Mazzotta, que ele fala o seguinte: a equidade dos desiguais deve ser assegurada e garantida, inclusive com a participação de todos na produção, gestão e fruição dos bens e serviços da sociedade. E aqui ele abarca tanto a produção, ou seja, vai de encontro com o que eu falei em relação a todas as pessoas estarem naquele momento de elaborarem o contrato social, e a gestão e a fruição de bens sociais, certo? Ou seja,
naquele momento de formação da sociedade, a gente permitir que as pessoas com deficiência escolham os princípios que elas julguem, digamos assim, serem os melhores para que elas possam se incluir na nossa sociedade. Ou seja, que todos os, digamos assim, grupos menos favorecidos em relação à representatividade tenham, façam parte dessa arena na escolha da sociedade, certo? Então, vamos continuar aqui. Em relação à nomenclatura, nós temos uma evolução ainda em relação à nomenclatura. Pode ser que mais para frente se entenda que pessoa com deficiência não seja a melhor forma de se tratar esse grupo específico, mas atualmente o correto é chamar pessoa com deficiência. Antigamente, já foram chamados de tudo, né? Nós temos termos bastante pejorativos, idiotas, anormais, deficientes. Inclusive, a própria legislação, ela ainda trata como deficiente e algumas ainda tratam como portador de deficiência. A maioria das legislações que falam sobre o assunto não de trocar a nomenclatura para a pessoa com deficiência, mas sempre quando a gente vai estudar, vai ler alguma situação, a gente tem que lembrar o momento no qual aquela legislação foi promulgada, o momento no qual aquela legislação ingressou, digamos assim, no nosso mundo jurídico, certo? Então, na evolução, olha só, nós tínhamos também portador de deficiência, mas agora o modelo social, eu vou falar um pouco mais para frente sobre esses modelos, ele agora define que esse porte desqualifica um indivíduo como se a pessoa com deficiência estivesse sempre carregando um saquinho nas costas que estaria ali a sua deficiência, desqualificando esse indivíduo. Mas então hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Várias aulas que eu já dei sobre esse curso, as pessoas têm uma restrição muito grande e várias perguntam, mas por que muda? E o que muda? Por que as pessoas não podem falar como deficientes ou portador de deficiência ou portador de necessidades especiais? E aí eu tento explicar o seguinte, que sempre quando a gente estuda a epistemologia, o nascimento de determinada situação, nós temos toda uma representatividade por trás daquilo. E quando a gente tem termos pejorativos, termos que são usados com estigma muito negativo, aquilo desqualifica o indivíduo. Nós temos que lembrar que ninguém opta por ser pessoa com deficiência ou não. Então, quanto menos a gente estigmatizar aquela pessoa como uma pessoa numa diversidade ruim, melhor tanto para as pessoas que estão vivendo numa sociedade, quanto as pessoas que literalmente sofrem todos os estigmas que são gerados pelas questões das deficiências. Inclusive, existem termos na sociologia, e são termos, assim, não são muito estudados, embora muito interessantes, que chamam pessoas com deficiência temporária de pessoas em situação de deficiência. E isso muda muita coisa. A gente, quando fala pessoa em situação de rua, por exemplo, o que as pessoas pensam? Talvez numa situação temporária. Temporariamente, a pessoa está passando por um problema e está morando na rua, ou a pessoa tem algum tipo de limitação, teve algum tipo de infortúnio na vida, perdeu a casa, por exemplo, por uma enchente, talvez, e aí, naquele momento, ela se encontra morando na rua. Então, quando a gente estuda um pouco de sociologia das deficiências, não é o nosso curso aqui, mas só para trazer um pouquinho essa questão epistemológica das palavras e o quanto isso é importante quando a gente trata de grupos mais vulneráveis. E lembrando que nós podemos falar que pessoas com deficiência é uma minoria, mas é uma grande minoria. Salvo engano, ela fica atrás apenas de grandes estudos de minoria, que as pessoas chamam, né, talvez de mulher e negros, talvez. Ela ficaria logo atrás. Então, a gente está falando de uma grande minoria.
Então, se a gente for para os números mesmo, nós não temos, não é uma minoria pequena. Então, como é uma minoria grande, lembrar que isso afeta, essa nomenclatura afeta grande parte da sociedade, certo? Então, por mais que eu, às vezes, tente explicar que não é uma simples mudança de nomenclatura, tem muito mais coisa por trás dessa situação, tem muito mais coisa por trás de todo esse estigma que as pessoas carregam. E aí, volta a falar, não é só a minoria pessoa com deficiência, é qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de diversidade. E aí, fazendo uma ponte com a teoria das capacidades, que embasa todo o meu estudo em relação à pessoa com deficiência, nós temos uma grande, como eu posso dizer, característica humana, que é a diversidade. Eu não sou igual a ninguém, e ninguém é igual a mim. Independente se eu tenho ou não uma deficiência, não importa. Então, a diversidade, ela é inerente ao ser humano. Então, por que a gente vai estigmatizar determinada pessoa só por ela possuir uma diversidade? Então, a gente já tem todo um apanhado aí de estudos que vem ao encontro do que eu venho falando em relação a essa necessidade de você ter uma nomenclatura própria que não denigra, digamos assim, que não pejorativamente não deixa margem a você ter uma qualidade, digamos assim, inferior de seres humanos, como se os seres humanos pudessem ser hierarquizados, enfim, em castas ou qualquer coisa. Então, essa nomenclatura é importante, certo? Embora várias aulas que eu apresente em relação a isso, eu sou muito questionada em relação a essas nomenclaturas. Mas a maioria das pessoas que me questionam isso, elas não sofrem no dia a dia esses estigmas. Então, talvez para elas seja realmente um pouco mais difícil de entender, certo? Só a gente que trabalha muito com as pessoas e conversa muito com as pessoas, a gente consegue perceber que somente a nomenclatura é uma situação importante para as pessoas se sentirem parte da sociedade, inclusive nessa situação de pertencimento. Isso é muito importante também. Vou tentar falar um pouquinho mais sobre pertencimento um pouco mais para frente. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre essa evolução histórica. Nós temos 3 grandes modelos de tratamento, digamos assim, das deficiências. No nosso primeiro modelo, nos tempos muito remotos, nós temos aproximadamente, olha, no início da era cristã, no primeiro ano depois de Cristo, mais ou menos, era prática comum e muito incentivada o assassinato das crianças que nasciam com alguma forma de deficiência. Esse modelo nós chamamos de modelo da prescindência aqui, no qual era possível simplesmente descartar a pessoa com deficiência com a simples razão dela não servir para a sociedade. E era prática comum. Nós temos até grandes filósofos que escreveram livros, como Platão e Aristóteles, falavam que era possível, tinha uma cadeia de montanha num determinado lugar, que era ali que se atiravam as crianças com deficiência quando nasciam. As que não eram, digamos assim, assassinadas, elas eram colocadas literalmente à margem da sociedade. E elas eram, digamos assim, utilizadas como pessoas para pedir esmola em rua e essas situações que a gente até vê muito em filmes antigos e tudo, tinha toda essa característica. Então, nesse momento aqui, nós temos o modelo da prescindência, que a pessoa era literalmente descartada da sociedade. Aqui, como eu falei, Platão e Aristóteles, olha, o Platão no livro A República e Aristóteles no livro A Política, falavam sobre essa eliminação da pessoa com deficiência, tanto por abandono quanto por atirá-las de uma cadeia de montanha chamada Taygetos, não sei como se pronuncia, mas essa montanha fica na Grécia. Salvo engano, outro dia eu assisti um filme, não me lembro o nome, que tinha uma deusa que ela tirou o próprio filho também nessa cadeia de montanhas. Eu não me recordo agora qual era o nome dela e nem o nome do filme, mas era algo comum
nesse modelo, nesse momento de você ter esse extermínio de pessoas com deficiência, certo? E aí nós caminhamos a passos muito devagar, digamos assim, e apenas com essa ascensão do iluminismo, mais ou menos no século XVIII, que essa revolução científica passou a se interessar, digamos assim, aos loucos, e nessa época os loucos eram chamados as pessoas com deficiência, e a gente poderia pensar numa deficiência mental, e aí nós temos que pensar numa situação muito mais abrangente do que hoje nós olharíamos para essas pessoas, certo? Então, assim, lembrando que cada época tem a sua especificidade, né? Então, aqui, no caso, nós temos essa mudança nessa revolução científica, principalmente na parte médica, que ela começou a se interessar pelos chamados loucos. E aí, os loucos aqui englobaria muitas pessoas em relação a vários tipos de deficiência. Eu não sei entrar nas especificidades dessa loucura aqui, mas eu sei que, inclusive, quando a gente fala loucos nesse momento, engloba muito mais do que a deficiência hoje em dia, que a gente pensaria numa deficiência intelectual ou mental, talvez. Então, aqui poderia entrar muitas outras doenças, talvez, não sei como funcionaria nesse momento. E aí nós temos o famoso médico Felipe Pinel, que inclusive dá nome a vários hospitais de psiquiatria pelo Brasil afora, que ele fez o ato de soltura. Por que esse ato é muito emblemático? Porque essas pessoas ficavam literalmente amarradas, e a gente também consegue visualizar em filmes antigos que essas pessoas, elas eram acorrentadas, pessoal. Então, assim, quando nós temos esse ato de soltura, essa situação do Felipe Pinel, que ele consegue, digamos assim, soltar essas pessoas, isso significou, digamos assim, um grande avanço no tratamento das pessoas com deficiência, que elas passaram a ter, digamos assim, um tratamento muito menos degradante. Se eu falar para vocês que os filmes que eu assisti, essas pessoas acorrentadas eram tratadas pior, digamos assim, do que os animais, no sentido de que a gente amarrava essas pessoas, acorrentava essas pessoas, e aí nós tivemos essa mudança, e por isso que isso ficou muito significativo para a gente. E aqui, nesse momento, nasce o modelo médico dessa abordagem das deficiências. O que a gente consegue pensar da mudança de chave entre o modelo anterior e o modelo atual? Vejam, senhores, quando a gente pensa no modelo anterior, e eu não falei naquele momento propositalmente para falar agora, nós tínhamos um problema muito, digamos assim, enraizado por conta daquela época. Daquela época, nós tínhamos uma ligação divina, talvez acontecia de ruim com alguém, com alguma determinada pessoa, era uma culpa divina, era por algum castigo, por conta de alguma atitude que o pai ou a mãe ou alguém da família tenha feito. Então, antigamente, naquele modelo da prescindência, a gente tratava as deficiências como um castigo divino, algo merecido por aquela pessoa por ter feito alguma coisa. Por isso que o estigma naquele momento era o descarte, digamos assim, da pessoa, porque era como se Deus estivesse falando assim, olha, aquela pessoa cometeu algo tão ruim que por conta disso eu estou castigando ela e transformando, entre aspas, né, essa pessoa que teoricamente era para ser, abre aspas, normal, em uma pessoa, abre aspas, com deficiência. Eu estou tentando, pessoal, tratar como era tratado naquela época, tá? Não estou tentando, estou tentando ser politicamente correta, mas tentando explicar ainda o que acontecia naquele momento. Quando nós passamos para esse modelo médico, o que ficou evidente aqui? Que as causas da deficiência, elas são biológicas e naturais, não são frutos de um castigo divino, até porque,
com a ascensão do iluminismo, a gente tem que lembrar que nós passamos a ter uma racionalidade diferente daquela que era, digamos assim, aplicada anteriormente, que tudo o que acontecia era fruto de uma intervenção divina, certo? Nós tivemos, em breve resumo sobre o que era o iluminismo, quando nós passamos a ter essa racionalidade e o ser humano passou a entrar, digamos assim, no centro da sua própria história, nós abandonamos todas aquelas esferas em que tínhamos intervenções divinas para tudo que acontecia na nossa vida, certo? Então, aqui nesse modelo médico, essa abordagem toda das deficiências, elas nascem com causas naturais e biológicas. Aí a gente retira Deus da jogada, que não é mais um castigo divino, e sim uma consequência de causas biológicas. Por exemplo, não pensando nesse momento, que eu acho que ainda a medicina não era tão avançada nesse momento, mas causas biológicas no sentido de que algo aconteceu e aconteceu determinada coisa. Não porque o pai e a mãe cometeram um pecado anterior, que por castigo Deus foi e transformou, digamos assim, os filhos em pessoas com deficiência, certo? Então aqui a gente já se despe toda dessas características puramente religiosas e a deficiência aqui nasce com um caráter biológico natural, certo? E aí, vamos continuar. Nesse modelo, então, ficou definido que a deficiência não resultava de causas religiosas e sim naturais biológicas, que a pessoa não deveria ser considerada inútil para a comunidade. Nesse momento, a pessoa com deficiência, ela teoricamente deveria integrar a sociedade, sendo que ela deveria fazer um esforço para que ela conseguisse essa integração. A sociedade, nesse momento, não faria nada para integrar essa pessoa, certo? E aí, continuando na nossa evolução, eu falei que nós temos três modelos, e o último modelo é o chamado modelo social da deficiência, que, por fim, nós tivemos em 2006 a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006. E eu falo para vocês, pessoal, essa convenção é o grande marco legal das pessoas com deficiência, de todo o regramento das pessoas com deficiência, e eu explico por quê. Essa convenção internacional foi a primeira convenção internacional que foi internalizada na nossa Constituição. Conforme o artigo 5º da Constituição, ela ingressou no nosso ordenamento com status de nível constitucional. Lembrando que todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles já nascem, digamos assim, no nosso ordenamento com caráter supralegal. E se eles passarem por um processo diferenciado, como manda a nossa Constituição, eles atingem digamos assim, a norma constitucional em relação à sua hierarquia. E essa convenção foi a primeira convenção internacional que passou por esse processo legislativo e entrou no nosso ordenamento com o mesmo nível hierárquico da Constituição. Isso muda muita coisa? Muda, porque ela passou a valer para a gente aqui em âmbito interno, tal como a nossa Constituição, certo? Então, vamos lá. Passado essa parte, eu queria falar sobre esse modelo social da inclusão, afinal, estamos falando sobre os três modelos, e aí nós temos, por fim, atual, o modelo social da inclusão. Vamos lá? Esse modelo surgiu para designar que as causas da deficiência resultam da interação com as barreiras criadas pela própria sociedade, que não é apta a incluir efetivamente a participação de todas as pessoas. Então, vamos lá. Recapitulando. No primeiro modelo, nós temos o modelo da prescindência, onde a pessoa era literalmente descartada da sociedade. No segundo modelo, o modelo médico, as questões da deficiência eram ligadas por causas naturais biológicas e a pessoa não era descartada e ela não era inútil para a sociedade. Nesse modelo, no modelo médico, nós temos um movimento de integração. Eu vou explicar depois qual é a diferença de integração, exclusão e inclusão.
E agora, no modelo social, nós temos propriamente dito o modelo inclusivo, porque a gente entende hoje em dia que a culpa, entre aspas, da não efetividade dessa inclusão é da sociedade e não da pessoa propriamente dita, certo? E aqui eu trouxe, olha só, o preâmbulo da convenção, embora todos os itens do preâmbulo sejam muito interessantes, quem ainda não leu e trabalha com isso, vale muito a pena ler o preâmbulo da convenção. E os princípios, eu vou trazer também um pouquinho do que fala a convenção. Então, veja, reconhecendo que a deficiência é um conceito e evolução, e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, vejam, pessoal, o preâmbulo dessa convenção, ela vai elencando várias situações pelas quais nós temos que pensar nessa igualdade de oportunidade das pessoas. Sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas sem deficiência, certo? E aqui eu não vou me referir a pessoas sem deficiência como pessoas, abre aspas, normais. Então, eu vou estar sempre fazendo esse binômio, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Porque, inclusive, a nossa sociedade como um todo, ela ganha muito com essas questões relativas à absorção de todas as diferenças e todas as diversidades. E aqui eu não falo apenas das pessoas com deficiência. Vejam, senhores, se só tivéssemos as mesmas pessoas com os mesmos gostos, as mesmas ideias, as mesmas coisas, tudo, a sociedade ia ser muito chata, certo? Então, quando a gente pensa nessa situação de ganho, toda a sociedade ganha com a diversidade, com as diversidades, porque nós temos plurais, né? Plural de diversidades. Nossas diversidades são plurais, porque cada pessoa é diferente da outra. Mas, enfim, então vamos lá? Dessa forma, olha só, um ponto que é muito interessante, a gente retira de cena qualquer função assistencialista para essas pessoas com deficiência e tratam ela como sujeitos de direito. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência, elas não tinham nem sua capacidade civil plena para realizar na sociedade civil, certo? E isso vai alterando com o tempo, eu vou mostrar para vocês. Antigamente, essas pessoas com deficiência não tinham sequer a plena capacidade para atuar na vida civil. Elas não podiam escolher nem ter filho, elas não podiam escolher assinar um contrato, enfim, questões relativas ao dia a dia da vida cotidiana, certo? Pois bem, e aí as pessoas me perguntam nesse momento da aula, atingimos o nível mais evolutivo? Acredito que não. Estamos caminhando, falta muito? Falta, mas se a gente olhar para trás, caminhamos, não caminhamos? Um pouquinho passos um pouco mais demorados do que eu, por exemplo, esperaria que a gente pudesse caminhar. Percebo que cada 2 passos a gente dá para frente, 1 passo a gente dá para trás, certo? E aqui eu costumo desabafar dizendo que na situação de inclusão, o que eu mais percebo é uma dificuldade das próprias pessoas. Eu acho que nós ainda temos, como ser humano, que evoluir muito, certo? Mas, enfim, isso é só um desabafo da professora. Mas vamos continuar aqui, diferença entre exclusão, integração e inclusão. E aqui eu deixo muito claro, para a gente entender essa diferença entre exclusão, integração e inclusão, essa própria linha do tempo de exclusão, integração e inclusão. Exclusão nós tínhamos no primeiro modelo, o modelo da prescindência era totalmente exclusivo, porque as pessoas eram literalmente colocadas à margem da sociedade. No modelo médico, nós temos a integração. As pessoas, se conseguissem se integrar, elas ficavam integradas à sociedade. Se não conseguissem, a sociedade não ia fazer nada. E, por fim, o modelo inclusivo, já
tira das costas da pessoa com deficiência essa carga de, digamos assim, de ter que ela conseguir a sua própria integração e coloca esse ônus na sociedade. Então, é a sociedade que não é apta a incluir, é a sociedade que não é apta a fazer qualquer tipo de movimento para a inclusão. E aí eu percebo que nessas horas a gente tem as pessoas me questionam algumas coisas. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que tem uma certa dificuldade de locomoção e ela precisa de uma cadeira de rodas. Vamos lá. Se nós tivéssemos uma sociedade na qual as rampas fossem prioridades e que a gente colocasse rampas em todas as situações e que a gente alterasse o que não pudesse ter rampa para uma situação que a gente conseguisse que a pessoa subisse, por algum momento, por algum movimento, a sociedade estaria incluindo aquela pessoa com determinada limitação de locomoção, digamos assim. Desculpa. Se a gente for pensar em todas as questões referentes a limitações específicas, a gente consegue soluções para que aquela pessoa consiga se incluir na sociedade, certo? A gente vai pensando movimentos, pensando meios para que aquilo seja inclusivo. Eu vou dar um exemplo que outro dia chegou até mim, mas eu fiquei pensando nisso, porque, vejam, senhores, aqui eu vou fazer uma pausa aqui em relação ao que a gente está falando e vou falar sobre uma outra coisinha que acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Quando nós temos as políticas públicas, quando nós pensamos em políticas públicas, seja ela qual for, nós pensamos naquelas pessoas de terno e gravata dentro do Congresso Nacional, determinando determinadas políticas públicas, certo? Então, vamos pensar uma política pública inclusiva, sobre acessibilidade, por exemplo, porque eu acho que a acessibilidade é algo que a gente consegue palpar, a gente consegue alterar o mundo real, transformando, por exemplo, um degrau numa rampa, tá? Só para dar um exemplo. Quando nós temos aquelas pessoas no Congresso, debatendo, no Congresso, estou falando a nível federal e em outros níveis também, nós temos aquelas pessoas de terno e gravata que talvez nunca andaram de cadeira de rodas ou que talvez nunca tiveram uma pessoa de cadeira de rodas na família, decidindo determinadas políticas públicas, certo? E aí nós temos essa determinação de política pública. Mas quando a gente pensa nessa formulação de política pública, que é a política pública que vai para o papel, que ela vai ser consubstanciada numa lei, digamos assim, quando nós pensamos nessa lei que está no papel, e nós tivemos que aplicar essa lei no caso concreto, quem que vai estar ali na fonte, digamos assim, da implementação? São as pessoas que vão ter contato com os usuários, que são as pessoas com deficiência que têm dificuldade de locomoção, certo? Então, quando a gente pensa nesse ciclo dessas políticas públicas, muito dos problemas que aparecem na ponta da política pública não foram pensadas pelos formuladores das políticas públicas, certo? Isso a gente pensa em todas as políticas públicas, e aí eu não estou pensando só nas políticas públicas de pessoa com deficiência. Quando nós chegamos na ponta da implementação das políticas públicas, no momento em que a gente vai ter o contato com a situação, é que surgem os problemas. E aí os problemas, eles vão ter que ser, digamos assim, transpassados. A gente vai ter que ter, digamos assim, vencer esses obstáculos. E aí que mora, digamos assim, a grande problemática das pessoas com deficiência e grande problemática desse enfrentamento. Eu tenho certeza que as pessoas vão me perguntar sobre determinadas coisas, inclusive sobre educação inclusiva. Eu percebo que isso é o grande problema quando eu dou esse curso, que as pessoas conversam comigo, é sobre a educação inclusiva, por quê? Faltam profissionais de apoio, faltam pessoas responsáveis que entendam de determinado tipo de deficiência, que entendam, que sejam, digamos assim, como eu posso usar a palavra? Especialista, talvez, especializados no trato em relação a algumas coisas. Então, veja, quando a gente fala de pessoa com deficiência em relação à política pública, nós temos um hiato muito grande
sobre o que é formalizado, o que está na lei, sobre o que é implementado lá na ponta, certo? Então, isso foi só mais um desabafo. Eu vou falar isso aqui um pouco mais para frente. E aí, só para mostrar para vocês que esses embates entre a formulação e a implementação, eles existem em todas as políticas públicas, não só em relação às pessoas com deficiência. Claro que tem políticas públicas que são mais simples, tem políticas públicas que são mais difíceis, certo? Mas isso foi só um desabafo, vamos continuar aqui, olha. Integração, então, e inclusão a gente já falou, integração vem do modelo médico e inclusão vem do modelo social. O modelo da integração é aquele modelo que a pessoa com deficiência tem que se adaptar à sociedade, e a inclusão é ao contrário, é a sociedade que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Eu acho que isso aí já tá explicado. Qualquer coisa, quem precisar desses slides, eu posso disponibilizar. Certo? Aqui, só para vocês terem uma ideia desses modelos, ó, o modelo da prescindência, exclusão total, o modelo médico é a tentativa de integração e o modelo social é a inclusão total. Eu questiono, porque eu, trabalhando na ponta em relação a isso, meu doutorado é sobre essa matéria, e eu percebo que não é tão simples quanto a gente lê nas legislações. Lembrando, eu sou uma pessoa, assim, embora que eu seja advogada, eu trabalho com isso, eu estudo muito isso, e eu percebo o seguinte: as leis, todas as leis, eu vou trazer elas aqui, elas remetem a um mundo extremamente ideal. Se eu entregar essa legislação aqui para uma pessoa que não mora no Brasil, um estrangeiro, se eu entregar essa legislação, a nossa Constituição, a lei brasileira de inclusão, e eu entregar assim, olha a nossa legislação. Se eu entregar para um americano que nunca esteve no Brasil, ele vai virar para mim e falar: nossa, que mundo perfeito que vocês vivem. É ou não é? Mas, na prática, as coisas são outras. Então, eu brinco dizendo que o direito ele é muito bonito quando está no papel. O problema é transformar aquele papel em realidade. E aqui eu não estou, não, na verdade eu estou sendo um pouco, digamos assim, pessimista, porque a gente tem um papel muito bonito, mas na prática a gente sabe, quem trabalha com isso sabe como é a situação no dia a dia. Então vamos continuar? Aqui eu trouxe, olha, outra linha, quando a gente tem preâmbulos e aqui nós temos letras, nós chamamos de alíneas. Então, outra linha dessa convenção, também falando sobre essa questão do conceito em evolução da deficiência, e aí fala que as barreiras são sociais e não individuais, enfim, esse a gente já leu, né? Então, vamos continuar aqui, olha, a marca dominante desse modelo de inclusão é a consideração de que as pessoas com deficiência são sujeitos de direito e compete ao Estado garantir a implementação de diversas políticas públicas que pudessem garantir e efetivar esses mesmos direitos reconhecidos, certo? E aqui nós temos, olha, a importância de acessibilidade aos meios físico, social, econômico, cultural, saúde, educação, informação, comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, certo? Porque aqui nós estamos pensando que se garantíssemos todas as igualdades, todas as oportunidades, todas as situações, tudo, se a gente permitisse isso, nós iríamos conseguir, digamos assim, um desenvolvimento humano da pessoa com deficiência bem diferente do que a gente caminhou na evolução até aqui, certo? Então, vamos passar aqui, olha, nós já vimos a convenção, já vimos o modelo histórico, já vimos as problemáticas em relação um pouquinho da política pública, desse ciclo, de como é difícil na ponta implementar as políticas, enfim. Vamos para o preâmbulo da Constituição. E aqui eu não vou ler o preâmbulo todo, mas o que me chama a atenção, ó, igualdade, justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, certo? Lembrando que quando a gente está no preâmbulo,
o preâmbulo, ele não tem, digamos assim, um poder vinculante, ele é meramente uma carta de intenções, é algo como se a gente buscasse isso aqui no decorrer do nosso Estado democrático de direito, enquanto está, digamos assim, estamos sobre o palio, digamos assim, dessa Constituição, nós temos que buscar esses valores aqui, certo? Então, vamos continuar aqui. Eu selecionei, pessoal, alguns artigos que são artigos que eu trabalho no dia a dia, quando a gente pensa em direito das pessoas com deficiência. Então, eu trouxe para vocês algumas situações que a Constituição determina que seja dada uma certa diferença em relação a essa proteção, certo? Olha só, o artigo 7º proíbe qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Lembra que eu falei que a maioria das legislações elas não passaram por um filtro de alteração da nomenclatura? A Constituição continua chamando portador de deficiência, certo? E aqui eu vou ler como está portador de deficiência, mas eu gostaria que vocês internalizassem que não é mais portador de deficiência, e sim pessoa com deficiência, certo? Já no artigo 23, nós temos competência comum de todos os entes da federação, União, estados, Distrito Federal e município, a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui nós temos, digamos assim, responsabilidade de todos os entes da federação entre proteger e garantir esses direitos das pessoas com deficiência, certo? No artigo 24, nós também temos essa competência dos entes federativos, e aí a gente retira o município, porque o município não pode legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. E, por fim, aqui nós temos algo muito importante, essa ação afirmativa aqui, que a lei vai reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, certo? Então, nós temos aqui um apanhado de artigos, continua, não é só isso, não, que a gente tenta igualar as oportunidades entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, certo? A gente continua, olha só, não pode ter nenhum tipo de diferença em relação, tendo como base a deficiência, e aqui, olha só, a assistência social vai ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, por objetivo, olha só, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a sua integração à vida comunitária. Veja, novamente, a nossa legislação, a nossa Constituição, tal como ocorreu na Convenção também, ela remete a gente a um mundo bem bonito, certo? É o que eu brinco falando, que as legislações, elas englobam tudo. A caneta, ela consegue escrever o que a gente quiser. Transformar isso numa, digamos assim, situação específica da vida é que é a parte mais difícil, certo? E aqui, olha, a partir do 208, nós temos as questões relativas à educação inclusiva. E aqui é onde mora grande parte do meu trabalho. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse momento, várias pessoas me perguntam, mas o que significa preferencialmente na rede regular de ensino? Preferencialmente, gente, é quando der, quando for possível. E quando não for possível? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque, vejam, o nosso movimento de inclusão,
ele está tão delimitado, emprenhado na sociedade, de tal forma que as escolas especializadas, elas praticamente morreram. As escolas antigamente especializadas, elas não podem mais, digamos assim, funcionar no modelo que elas funcionavam, certo? Então, eu me questiono se uma determinada pessoa com deficiência, ela não consegue entrar nesse preferencialmente, para onde ela vai? Isso tudo é analisado no caso concreto, porque a gente precisa determinar qual é a situação da pessoa, quais as limitações que a pessoa tem, quais os potenciais que aquela criança tem, e como a gente vai fazer isso no caso concreto. Eu não consigo explicar para vocês num geral aqui em relação a isso, até porque eu precisaria ver legislações específicas do Estado e portarias, legislações específicas do município, inclusive as da Secretaria de Educação, que são, digamos assim, a ponta, que é, como eu falei, né, em relação às políticas públicas, é aquela ponta que implementa. Eu precisaria olhar as normas que são, digamos assim, daquele lugar determinado, para que a gente chegue numa determinada conclusão. Isso tudo, assim como no direito, né, não dá para a gente especificar de uma forma muito ampla sobre determinadas coisas, e eu não posso cair aqui em nenhum tipo de falácia para explicar como deve ser ou como não deve ser, certo? Então, aqui nós temos que lembrar da palavra preferencialmente, sempre que possível, na rede regular de ensino. E nesse momento, quando der para incluir, ganha todo mundo, pessoal. Quando der para incluir, ganha a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. O aluno com deficiência e o aluno sem deficiência. É muito nítido quando a gente se depara em escolas que existem alunos sem deficiência, convivendo com alunos com deficiência, como a gente percebe uma humanidade diferenciada desses alunos. A gente percebe que esses alunos passam a ter muito mais empatia com os outros do que se eles não tivessem esse convívio desde pequeno, certo? Então, lembrando que há 30, 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos esse convívio, não era permitido esse convívio. Inclusive, a teoria das capacidades, a autora que fala muito sobre a teoria das capacidades, a Martha Nussbaum, ela hoje tem seus 70 e poucos anos, ela ainda é professora nos Estados Unidos, e no livro dela ela fala que os alunos com deficiência na escola dela eram colocados nos porões das escolas, bem afastado, digamos assim, dos alunos sem deficiência, de modo que não houvesse nenhum contato entre eles. Então, vejam, pessoal, que situação esdrúxula. Então, você acabava segregando de uma forma que você acabava não tendo nenhum tipo de contato. Então, quando a gente não tem contato, nosso imaginário, ele vem até muito, quando criança, então, vem muito permeado por medo, vem muito permeado por símbolos, por significantes, não sei explicar, mas que aquilo ali podem desenvolver, digamos assim, dificuldades de inclusões mais para frente, certo? Então, olha que bizarro que era há pouco tempo atrás. Mas vamos continuar aqui. Olha, o artigo 227 fala que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, enfim, várias situações e criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial e mental e demais situações. Lembrando que aqui nós estamos no campo da Constituição, como a Constituição ela é bonita em relação a essas proteções do direito, certo? E aqui, novamente, eu mostro um pouquinho da convenção só para manter a linha cronológica. A nossa Constituição é de 1988, e esse decreto aqui, que internalizou a Convenção de 2006, esse decreto é de 2009. Aqui nós já falamos sobre esses preâmbulos, né? Não vou falar,
Mas olha só o propósito dessa convenção, como é bonito. Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Lembrando, durante a evolução histórica, nem todo momento as pessoas com deficiência tinham dignidade. Lembram? Antigamente as pessoas eram descartadas, elas eram consideradas inúteis para a sociedade, então elas não tinham nenhuma dignidade e elas só foram começar a ser tratadas como sujeitos de direito quando houve o modelo médico por volta do século XVIII, com o iluminismo, com a ascensão dessa racionalidade e a colocação do homem no, digamos assim, no ponto máximo dessa racionalidade, saindo dessa esfera de castigo divino, e aí nós passamos a ser o ponto central com a nossa racionalidade, certo? E aqui a convenção, ela explica o que é pessoa com deficiência. São aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, certo? Então, aqui nós temos esse conceito de pessoas com deficiência. Então, a gente, nessa convenção, se definiu que pessoas com deficiência é isso aqui, certo? Nem mais, nem menos, certo? Os princípios gerais, olha que bonito, respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, liberdade de fazer as próprias escolhas, independência das pessoas, não discriminação, plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, respeito pela diferença, aceitação como parte da diversidade humana, igualdade de oportunidades, acessibilidade, igualdade entre homem e mulher, respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. E aí nós tivemos esses princípios, certo? A convenção, ela é muito bonita. Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês, porque nós do direito, nós temos uma visão, porque a gente aprende isso na faculdade, certo? Nós temos as legislações, sejam elas quais forem, Constituição, as leis e qualquer tipo de ordenamento jurídico, eles estão pairando, digamos assim, no ar. E nós precisamos ter situações que a gente concretize essas definições dadas por essas legislações, certo? A gente precisa tirar a legislação do papel e transformar a legislação no dia a dia. E para isso, nós temos as políticas públicas, que são praticamente a tentativa de tirar essas políticas que estão no papel e implementar. E aí, quando eu falei sobre isso, na verdade, nós vimos essas dificuldades de estarmos, digamos assim, no final da linha de determinada situação. Por que eu falo isso? Vejam, senhores, eu sei que no decorrer da vida de uma pessoa com deficiência, ela encontra determinadas limitações. Então, vamos pensar em determinada deficiência. Vamos pensar em algum autismo, por exemplo. Eu sei que existem diversos níveis de autismo, leve, moderado, grave, 1, 2, 3, e essa nomenclatura ela vai mudando, certo? E a gente sabe que uma das situações, vamos pensar, é uma seletividade alimentar, uma dificuldade de sair da rotina, talvez, assim, enfim, várias situações que a gente só vai ter conhecimento quando a gente trabalha próximo com pessoas que têm determinadas situações, certo? Por que eu digo isso? Porque existem situações que a gente não prevê na hora que a gente está fazendo a política pública, que a gente só vai se dar conta quando acontece no dia a dia. Outro dia falaram comigo, eu não me lembro exatamente em que situação foi, que nós tínhamos uma criança
que eu não me lembro a idade, eu não me lembro nem do diagnóstico, mas eu acho que era autismo, que a criança não bebia água, a criança tomava alguma outra situação, algum suco talvez, e precisava ser adoçado com açúcar. E a criança estava matriculada numa escola municipal do Rio de Janeiro. E nas escolas municipais, eu não sei se são em todas as cidades, mas no Rio de Janeiro parece que a nutricionista não permite que entre açúcar para dar açúcar para a criança, né? Então parece que é cortado do cardápio, não entra. Eu não sei como funciona isso, tá, pessoal? Essa parte interna da escola, eu não sei como funciona e não tenho acesso. Então, essa criança que precisaria tomar um suco adoçado, ela ia para a escola e ela ficava o tempo todo, eu acho que ela estudava de manhã, salvo engano, ficava a manhã inteira sem beber nada, porque ela não bebia água pura e o suco dela tinha que ser adoçado e ninguém adoçava o suco. E aí a mãe dela veio me procurar. Eu frequento o Rio de Janeiro também com embora eu more no estado de Minas, eu atuo também no Rio de Janeiro. Então veio me procurar para ver o que poderia ser feito. Veja, quando me falaram isso, quando essa mãe veio falar para mim isso, eu pensei, falei, nossa, como que aqueles formuladores de política pública, os engravatados que estão lá sentados no ar-condicionado, escrevendo uma determinada legislação, eles vão ter conhecimento de determinadas situações que acontecem no dia a dia, se eles não têm contato nenhum com nenhuma forma de, teoricamente, de autismo, por exemplo. E isso me chamou muita atenção, de como a gente precisa ter uma certa liberdade entre as pessoas que implementam essas políticas públicas para que haja exceções nessas situações, certo? Por quê? Entre deixar a criança sem beber nada e permitir que se entre açúcar somente para aquela criança específica, a gente vai ter que ponderar os interesses e chegar na melhor decisão para aquela criança, certo? Então, é isso que eu percebo em relação à pessoa com deficiência e seus direitos. Como as coisas não são tão claras e tão simples como as pessoas pregam apenas por ler determinada lei, certo? Se a gente na legislação fala que a criança, todas as crianças, inclusive as crianças com deficiência, que continuam sendo crianças, têm direito à educação e direito à alimentação, você vai ter que ponderar essa alimentação nesse meio educacional, embora não possa entrar determinado tipo de alimento, certo? Então, nós do direito, a gente tem que estar sensível e aberto a essas situações, da gente tentar juntar determinados interesses para pleitear, por exemplo, para essa diretora escolar, ou para aquele professor de apoio, ou para quem quer que seja da Secretaria de Educação, determinadas situações que vão melhorar o desenvolvimento daquela criança. Porque a gente tem que lembrar também, assim como todas as crianças, nós, né, não só as crianças, nós somos carregados de traumas. Então, por exemplo, se eu pego meu dedo, enfio na tomada e tomo um choque, eu não vou fazer de novo, certo? Estou dando um exemplo para mostrar que se uma criança passa sede numa escola, num dia, ela vai querer ir para a escola no dia seguinte? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter cuidado para que a gente não gere nenhuma situação que afaste aquela criança de um ambiente que poderia ser muito valioso para ela, certo? É isso que eu quero dar de recado. A gente aprende. Então, se eu sinto medo numa determinada situação, Érica, eu não vou fazer de novo. Então, vamos supor, se eu pego um carro e eu furo o pneu em uma determinada estrada, é capaz de eu não querer passar naquela estrada de novo.
por mais que eu saiba que se eu passar de novo, a chance de eu furar o pneu no mesmo lugar seja nula. Mas a gente fica com determinadas situações na nossa cabeça. Que dirá uma criança, tá? Então, eu vou tentar completar aqui para a gente abrir para os debates, porque eu sei que as pessoas vão querer conversar comigo e eu falo muito, se deixar eu fico aqui falando. Mas vamos lá. Depois que nós tivemos a Constituição de 1988, a Convenção de 2006, que foi internalizada em 2009, nós tivemos essa lei 13.146, que é a lei chamada Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Eu costumo falar o seguinte, olha o hiato de 2009 para 2015, precisamos de 6 anos para maturar, digamos assim, essa legislação que teve como base, olha, ela fala que teve como base a Convenção de 2006, certo? Então, aqui, olha só, essa lei é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e sua cidadania. Essa legislação já vem com a nomenclatura certa, pessoal, pessoa com deficiência, tá? Demorou, mas dessa legislação já vem com toda aquela situação que nós falamos em relação à nomenclatura. Aqui, ela traz no artigo 2º, olha, o que seria pessoa com deficiência, que vai exatamente de acordo com a convenção base, certo? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, olha só, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E aqui o parágrafo 1º desse artigo 4º fala o que seria essa discriminação em razão da deficiência, o que é interessantíssimo a gente analisar, porque, olha, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão. Aqui não é só ação, pessoal. Quando a pessoa se omite também, ela está incidindo numa forma de discriminação. Então, a gente pode ter discriminação por omissão, certo? Que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistivas. Pessoal, o que seria adaptações razoáveis? E quando que a gente não tem uma adaptação razoável, ou seja, quando essa adaptação não é razoável? Isso aí a gente tem que analisar um caso concreto, mas eu já adianto. Por exemplo, um prédio tombado de 1800 e alguma coisa, que a gente precisaria fazer uma rampa de acesso. Provavelmente essa adaptação não seria razoável, porque talvez se a gente mexer na estrutura do prédio, o prédio possa vir a desabar. Eu dei um exemplo bem radical, porque a gente tem que pensar sempre nessas situações, e eu não consigo pensar em adaptações razoáveis que sejam mais ligadas ao dia a dia, que eu acredito que as adaptações, elas não vão ser razoáveis, elas se você negar, digamos assim, a gente poderia estar incidindo nessa discriminação. E fornecimento de tecnologias assistivas são todas essas tecnologias que visam facilitar a comunicação, o entendimento, o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Outro dia eu estava numa festa e aí chegou uma moça de cadeira de rodas que ela sofreu há 20, 30 anos atrás uma espécie de AVC, me falaram qual era o tipo, mas eu não me recordo agora. Eu tenho, às vezes, um bloqueio de decorar doenças, essas coisas, eu não sei, parece que a minha cabeça dá um bloqueio quando começa a falar em doença, eu não gosto de conversar sobre isso, e aí, mas estava me explicando que ela entende tudo, a cabeça dela funciona 100%, só que ela não consegue se mover, e ela só mexe o dedo, embora ela fosse nova, ela sofreu a doença, o acidente, eu não sei o que foi. Eu não sei se foi um AVC causado por um acidente ou se foi um AVC sem ser causado por um acidente, eu não me lembro, eu não recordo. E ela consegue mexer os braços. E ela tinha uma mesa na cadeira de rodas dela em que tinha um teclado, em que ela falava pelo teclado.
E isso é uma tecnologia assistiva, certo? E aí ela conseguia interagir, ela estava na festa interagindo com todo mundo através daquela tecnologia assistiva, certo? E aqui, esse artigo é o que eu costumo falar que é muito interessante, por quê? Quando nós tínhamos o Código Civil de 1916, as pessoas com deficiência não tinham a capacidade civil plena, certo? Não tinham. E agora, olha só, está sendo falado que essa deficiência, a deficiência não afeta a plena capacidade. Está faltando a palavra capacidade aqui, pessoal, desculpa. Está faltando aqui a palavra plena capacidade civil da pessoa, certo? Inclusive, olha, casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos e exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso aqui foi um avanço, certo? Eu lembro que eu estava na faculdade na época que estava saindo toda essa legislação, que teve uma alteração muito grande, isso não foi... Esse artigo culminou nessa legislação, mas ele já vinha sendo alterado anos atrás, e teve um embate muito grande em relação aos juristas, porque, salvo engano, parece que isso tudo começou quando o Romário, ele tem uma filha com síndrome de Down, e ele queria muito fazer um movimento para que as pessoas com síndrome de Down tivessem a plena capacidade civil perfeita, de forma comum, igual a todas as pessoas. E aí, pelo que eu me lembre, teve um debate muito grande sobre isso, foram anos de debate sobre isso até culminar nessa plena capacidade civil. Então, o que a gente percebe? A deficiência por si só, ela não vai retirar a capacidade civil da pessoa. Dependendo do tipo da deficiência, dependendo da forma como aquela pessoa ela tem determinadas limitações, aí sim pode ser que a capacidade dela seja afetada ou não. Pode ser que ela seja absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, dependendo do tipo, né, do grau de comprometimento, do discernimento dela. Por um lado, pessoal, isso visa proteger a pessoa com deficiência. Por outro lado, essa proteção demais pode vir a dar um grau de, como eu posso dizer, incapacidade desnecessária para a pessoa com deficiência. Hoje em dia, é comum nós vermos pessoas com síndrome de Down casando, constituindo família, trabalhando. Mas há 40, 50 anos atrás, isso não era comum. Não sei o que mudou em relação à medicina, digamos assim, porque eu não sei se a medicina influenciou nessa situação, não sei, tá, pessoal? Então, assim, eu não sei se foi puramente a nossa sociedade que está evoluindo, ou se teve alguma outra forma de, não sei o que a gente pode pensar, de melhoria de vida, não sei. Não sei se um remédio, por exemplo, eu não sei se pode ter tido alguma forma como eu posso dizer aqui, eu estou tentando manter o politicamente correto, porque eu não quero dar margem a nenhum tipo de interpretação errada da minha aula. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se o que alterou foi só a nossa visão, ou se teve alguma coisa medicamente mesmo, que foi capaz de permitir uma vida melhor para qualquer pessoa, certo? É isso que eu quero dizer. Até porque eu acredito, há um tempo atrás, eu estava lendo um artigo sobre isso, falando que o tempo médio de vida das pessoas com síndrome de Down era inferior às pessoas sem síndrome de Down. Então, pelo que eu estou vendo, pelo que eu posso pensar, pode ter tido algum componente médico que pode ter melhorado a vida, digamos assim, a vida útil, né, passado por mais tempo. Então, vamos continuar aqui, olha, o artigo 8º, olha que interessante, é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos,
Aí aqui nós temos uma gama dos direitos: vida, saúde, sexualidade, paternidade, alimentação, habitação, educação, profissionalização, trabalho, previdência social, enfim, cultura, desporto, informação, comunicação, dignidade, respeito, enfim, olha quantos direitos nós temos aí, certo? Nós temos uma gama muito grande dos direitos. Então, veja, pessoal, volto a falar, a nossa legislação, ela é bonita, certo? Ela é bonita. A questão é quando a gente passa para a prática, né, no dia a dia. E um ponto muito interessante é o artigo 84, ó, do reconhecimento igual perante a lei. Quando eu falo isso, primeira vez que eu fui dar aula sobre essa matéria, foi numa faculdade lá no Rio. Aí uma aluna levantou a mão e falou assim: professora, mas em pleno século XXI, está precisando de um artigo para isso? Eu parei, respirei fundo e respondi para ela assim: o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Olha quanto tempo a gente caminhou para entender que as pessoas com deficiência, elas são sujeitos de direito. Quanto tempo a gente caminhou? E hoje, se a gente fala em igualdade perante a lei, a gente não está falando aqui somente nessa igualdade formal. A gente está indo além. A gente tem a igualdade formal, a igualdade material, e nós temos a igualdade de reconhecimento. A igualdade de reconhecimento, ela está muito mais ligada com o pertencimento à sociedade do que como meramente a gente estar numa lei, digamos que todos são iguais perante a lei, certo? Nós evoluímos para essas formas de igualdade, de forma que hoje em dia a nossa sensação de pertencimento à sociedade, ela está além de ser meramente algo legal, algo posto, positivado, certo? Então, aqui, já estou caminhando para o final da aula. Eu vou falar um pouquinho aqui, onde eu tirei essas legislações específicas sobre o espectro autista, que geralmente as pessoas me perguntam muito mais qual é a legislação que nós temos. Nós temos a lei conhecida como Lei Romeu-Mion, que criou a carteira de identificação, a Lei Berenice Piana, que é a mais famosa, que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que é a pessoa do TEA, né, o TEA, e aqui a gente definiu que as pessoas com TEA também são pessoas com deficiência. E isso foi um marco, porque quando a gente equipara o TEA, a pessoa com deficiência, todo esse ordenamento que a gente viu das pessoas com deficiência vão incidir também para as pessoas com TEA, e isso foi um avanço, certo? E aqui nós temos, como eu falei aqui, olha, porque isso aí começa a abrigar essas pessoas com deficiência em legislações específicas, as legislações específicas para a pessoa com deficiência, certo? E aqui eu acho muito interessante falar nesse artigo 2º aqui, dessas diretrizes dessa política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA. E aqui nós temos, olha, a intersetorialidade nesse desenvolvimento das ações. Por quê, pessoal? A gente precisa ter uma multidisciplinariedade de profissionais para trabalhar com determinadas situações. Então, nós precisaríamos de médico para determinar com laudo, nós precisaríamos de pedagogos para determinar como as pessoas vão agir na escola, nós precisaríamos desse profissional de apoio com especialização em determinada situação, nós precisaríamos de nutricionistas específicas para esse tipo de seletividade alimentar, como nós vimos, enfim, toda essa questão intersetorial. Olha que interessante no inciso 2, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas. Por quê? Eu falo, pessoal, que somente os pais, as mães, pessoas que lidam diretamente no dia a dia com pessoas com deficiência, é que têm o poder de fala, para falar e questionar as políticas públicas.
Porque são eles que vão ser os usuários dessas políticas. Não adianta eu, advogada, dentro da minha casa, determinar o que pode ser ou não uma política pública, porque eu não tenho acesso às dificuldades, às limitações e às questões que as pessoas enfrentam no dia a dia. Eu falei sobre essa questão do suco, isso para mim nunca teria sido pensado se alguém não falasse para mim. Depois que isso aconteceu, que quando eu comentei com outras mães, as pessoas falaram, mas Érica, isso é tão normal e eu não fazia ideia. Então, veja como é importante a comunidade ser ouvida. E eu entendo que isso por um lado, é desejado pela própria legislação, mas eu entendo que também não é desejado pelas pessoas que fazem as políticas públicas. Eu percebo que tem muita dificuldade de aceitarem os pais e as mães debatendo sobre políticas públicas, certo? Integração, atenção integral, olha, as necessidades da saúde, certo? Diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, acesso a medicamentos, estímulo à inserção da pessoa no mercado de trabalho, responsabilidade do poder público quanto à informação pública, incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados, estímulo às pesquisas, enfim, várias situações que são importantes para esse público específico, certo? E aqui, olha só, esse artigo é bem emblemático, ele fala quais são especificamente os direitos. Pessoal, vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, segurança e o lazer deveria ser só para as pessoas com transtorno do espectro autista? Não, é para todo mundo. Por que o óbvio aqui precisa ser dito? Já que as pessoas com TEA são pessoas, elas estariam, digamos assim, acobertadas por todos esses direitos que competem a todo mundo, mas o óbvio precisa ser dito, certo? Proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde, diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, nutrição adequada, terapia nutricional, medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, acesso à educação e ao ensino profissionalizante, moradia, mercado de trabalho, previdência social e assistência social. Enfim, várias situações, olha só, e aqui ainda nós temos, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Eu sei que a maioria das pessoas, pai e mãe, que lidam com as escolas, eles vão questionar essa situação, porque a escola vira e mexe, se nega, por vários motivos, a dar esse acompanhante especializado. Isso é um embate que a gente vê no dia a dia. Pessoal, nós temos outras legislações importantes, olha, nós temos a Lei 13.370 de 2006, que reduz a jornada de trabalho dos servidores públicos com filhos autistas. Nós temos a Lei de 94, que garante gratuidade no transporte interestadual. Nós temos a Lei Orgânica de Assistência Social, que confere esse BPC, que é um benefício da prestação continuada. E aqui fala quais são as formas de você ter esse BPC, certo? Então, pessoal, o curso, eu terminei ele por aqui. Eu estou abertas aí a dúvidas, questionamentos. Eu sei que, às vezes, as pessoas têm mais dúvidas. Se quiserem trocar ideia, estou à disposição. Oi, professora. Bom, Oi, Paulo, tudo bem? queria só pontuar uma situação assim bastante corriqueira e rotineira, né, na vida atípica, né? Vamos colocar dessa forma. Vou citar um exemplo, né? Você citou muito bem a questão da seletividade alimentar. Meu filho já parou, né, numa situação no hospital devido à seletividade alimentar, onde a escola, né, quando ele tinha 4 anos e meio,
alegava que ele fazia todas as refeições em tempo integral, né, no horário das 7h30 às 16 horas, quando ele não o fazia, resultando numa anemia, né? Então é muito importante ser tratado esse assunto com seriedade, né? É uma questão assim que para muitos, mas é subjetivo, é manhã. Não, gente, é um assunto sério, né? O autista, o que significa o autismo? É você estar preso dentro de alguma coisa, você não consegue lidar com situações igual nós conseguimos lidar. Atualmente, né, meu filho não consegue colocar a roupa para ir para a escola. Aí imagina uma diretora de escola perguntar para o pai se poderia deixar ele sem calçado. Gente, nós estamos no inverno. Como que eu vou colocar uma criança no ambiente escolar com bronquite, pneumonia, com todas as suas limitações, né? Seria uma forma de agressão, seria um trauma. E um trauma a gente não consegue resolver fazendo uma ata. Não, mas nós vamos resolver isso quando não resolve, né? Então, minha pergunta nesse sentido às vezes falar só o óbvio não está resolvendo. Muitas vezes você precisa chamar para conversar, não é aceito assim as nossas ponderações, né? Seria mais uma maneira de participar. Só que não é aceito. Não é só os filhos que estão sendo excluídos, as famílias também. E mesmo quando a gente procura um órgão fiscalizador igual a Secretaria de Educação, assim, não é levado em conta todas aquelas resoluções normativas. Elas são limitadas, são insuficientes. Então, assim, como falar o óbvio de uma forma que não gere tanto atrito, tanto assim, problema para uma coisa simples? Ouvir, entender e fazer. Simples. Pois é, Paulo, mas isso é o que eu percebo muito nos meus estudos e nas minhas questões. É muito difícil, porque quem não vive não entende, não é? Pelo que eu Sim. percebo, assim, se a gente não vive aquilo, se a gente não sabe as dificuldades, a gente não valoriza aquilo. Já cansei de ver pessoas falando que o autismo é falta de limite, é birra, não é? Você já deve ter passado por essas situações. Eu já cansei de ver pessoas esclarecidas que, teoricamente, deveriam lutar pelos direitos de inclusão de uma situação diferente e acabam, como eu posso dizer, menosprezando aquela situação. Eu percebo que a gente está numa situação muito complicada, porque nós temos, na verdade, eu acho que nós não temos para quem recorrer. O que eu percebo é que os órgãos fiscalizadores, tanto o Ministério Público quanto, eu não diria nem a Secretaria de Educação, que eu não acho que ela seja um órgão fiscalizador. O Ministério Público, ela está muito ligada às questões orçamentárias, então ela acaba abafando para que não haja, digamos assim, judicializações sobre o caso. É o que eu consigo visualizar isso. E eu percebo que muitas das dificuldades das escolas é aquele empurra-empurra, do tipo assim, a escola quer colocar responsabilidade para os pais e quer se eximir das responsabilidades no período que a criança está na escola. Então, assim, ela não consegue lidar, ela não tem formação para lidar, ela não tem pessoal capacitado para lidar, e aí ela vai empurrando com a barriga. Do tipo assim, empurro para a família, empurro para quem for, mas tento não cumprir o que deve ser cumprido. Porque se a gente for pensar, no fundo, falta verba para pessoal humano, falta verba para um monte de coisa. Então, eles acabam dando uma preferência, não sei como é que eles fazem, o grau de preferência deles para determinadas situações. E agora, quando você me pergunta assim, falar o óbvio não está adiantando, eu acho que a questão aí tem que ser organizar grupos de mães, como a gente está fazendo mais ou menos no núcleo, e tentar fazer uma atuação, principalmente fazendo barulho. Ter estratégia para levar isso numa situação que faça barulho, sabe? E isso é uma das coisas que eu percebo muito. O grupo que faz mais barulho, ele acaba tendo uma visibilidade maior e ele acaba conseguindo as coisas. É triste falar isso, sabe? Para mim, como advogada, é muito triste falar isso. De pensar assim, olha, eu não sei se porventura a gente entrar com um processo vai resolver, eu sinceramente não sei. Porque a gente está vendo tanta coisa absurda, o Ministério Público mesmo da nossa cidade aqui não está defendendo quem ele deveria defender.
É ou não é? A gente tem sim, visto essa situação. Então, eu não sei como a gente poderia ter uma situação diferenciada para garantir os direitos. Até porque, se você for conversar com a secretária de Educação, a visão dela é outra. A visão dela é completamente diferente. A interpretação que eles dão para a legislação é diferente do que a interpretação que a gente dá. E esse é o problema de quando a gente tem esses conceitos jurídicos indeterminados. Quando a gente pensa assim, direito à educação, direito à dignidade, o que é isso? A educação é o quê? Quando a gente pensa de alimentação, o que é o direito à alimentação? Porque você pode disponibilizar para uma criança, por exemplo, meu filho não come queijo. Se eu disponibilizar queijo para o meu filho, isso é alimentação? Não, para mim não é. Mas para outra pessoa pode pensar, se ele estiver com fome, ele vai lá e come. Porque eu já escutei isso. Deixa com fome, uma hora vai comer. Entendeu? Então, assim, esses conceitos é o grande problema da gente, a grande dificuldade da nossa situação em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Porque parece que a gente tem que brigar muito para conseguir o óbvio, não é? sim. É isso que eu percebo também. Então, assim, às vezes, quando eu falo, quando eu dou essa aula, as pessoas me perguntam determinadas coisas, eu saio até muito chateada, porque eu falo assim, gente, eu como advogado, o que que eu falo? Eu como professora, o que que eu falo? Porque eu como advogada, eu falaria uma coisa, como professora, eu falaria outra. E, ao mesmo tempo, eu percebo que tudo que eu falaria não resolve. Porque a gente não tem o básico, que primeiro que é uma força, uma vontade de mudar. A gente percebe que não tem, não é? A gente percebe que, assim, a gente está enxugando gelo. A gente pensa, por exemplo, às vezes a gente está pensando assim, no seu filho, em uma determinada situação. Aí o filho da outra pessoa tem uma outra situação. E aí o filho de uma terceira pessoa tá os três dentro da mesma sala. E a gente não consegue resolver o problema de ninguém. Porque parece que não tem vontade de resolver, sabe? Parece que não tem essa. Por mais que a gente possa pensar assim, olha, vamos fazer determinada situação, vamos pensar assim, vamos ouvir a família. Não tem essa vontade. Vocês já foram chamados para conversar? Não, eu tenho uma restrição impeditiva, né, que a escola alega que só me recebe de 15 em 15 dias. Vou te dar um exemplo. Você já viu alguém receber boletim escolar por e-mail ou por telefone de 15 em 15 dias? Não, não existe regimento, não existe nenhuma condição. Mas por eu ter um filho, né, em condição atípica, né, que sofreu lesão corporal denunciada, inclusive ao Ministério Público daqui da cidade, né, foi transformado num PDI. Agora sim, vamos colocar ao rigor da lei. Lesão corporal, plano de desenvolvimento individual. Não tem uma discrepância muito grande, não dá para relativizar. Houve um dano, houve a lesão corporal, uma criança. Então, assim, como você vai pegar uma situação tão séria, tão crítica, e falar, não, é daqui para frente? Não, não é daqui para frente. Porque hoje, eu não ajo mais pelo coletivo, assim pelo método individual. Eu ajo pelo coletivo, porque uma decisão que eu provoque não é para ajudar só o meu filho. Existem muitas famílias em condições iguais assim a que a gente vem enfrentando ou até piores. Então não adianta eu pensar só, não, isso é para o meu filho. Não, não adianta, não vai resolver. Pelo menos eu penso dessa forma, né? São muitas crianças que estão nessa situação e não têm assim a vontade, né, de fazer pelo menos o que é certo. Então, às vezes, quando eu falo da Secretaria de Educação, que ela tem o poder fiscalizador através da inspeção escolar, porque eles, né, são os detentores, assim, de ir lá, falar, olha, isso aqui não está conforme a LDB, não, isso aqui é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eles acabam, assim, colocando muito, assim, aquém do que a gente espera, né? Porque eles falam assim, não, mas todos têm os mesmos direitos. Onde? Quando isso acontece? Você não pode privar uma criança de ir à escola, você não pode privar uma criança, igual a situação do meu filho, colocar ele sentado num banco para não fazer determinada atividade, porque ele não entendeu aquela sequência. É uma sequência didática. Você pega, explica, pega pela mão, ó, assim que faz, ó, você esqueceu isso aqui, tem que complementar. É só conversar, diálogo, mas quando não existe isso, como você falar em inclusão? Exatamente.
Mas aí, e aí, Paulo, eu percebo que assim, quando eu converso com muitas mães, elas até pensam por que que elas não podem, por que que não pode escolher as escolas especializadas? Teve várias mães que conversaram comigo perguntando, poxa, até a questão da PAI era tão bom quando tinha a PAI, por que que não podia permitir que tivesse, né? E aí eu penso assim, ó, a gente está no movimento de inclusão, mas a gente não consegue incluir. E aí, como é que a gente faz? Eu também penso isso. Eu penso essa questão também, como é que a gente está pensando em inclusão, só que a gente não consegue incluir. E aí a gente tem que reformular todo o sistema de ensino, inclusive a parte do currículo, que se a gente tem limitações, porque eu percebo que assim, existem crianças que têm limitações em algumas coisas, mas por outro lado, potenciais em muitas outras coisas. Né? Sim, Eu sempre penso assim, ainda mais quando a gente vê o autismo, a gente percebe que eles são muito evoluídos em algumas coisas e não em outras. Assim como qualquer criança, né? Eles têm uma predisposição de alguma coisa, qualquer criança tem. É uma facilidade numa coisa e dificuldade em outra. E como é que a gente faz com que os profissionais tenham esse tipo de comportamento, de sentar, vamos pegar pela mão e vamos fazer junto, toda a turma fazendo a mesma coisa, e não deixar de lado porque a pessoa simplesmente não entendeu ou não conseguiu completar determinadas coisas. E isso, na verdade, é muito óbvio, e eu fico pensando se, ainda numa sala, se não tivesse nenhuma criança com deficiência, se uma pessoa tivesse uma certa dificuldade, ou até mesmo tivesse um pouco de sono, por exemplo, ela ia ser deixada de lado, entende? Isso, na sim. minha concepção, é muito absurdo eu pensar isso. Mas entende que eu não estou na parte pedagógica, eu não sei como é que é feito isso dentro da escola. E até mais, né, Paulo? Eu não tenho nem acesso à escola. Eu Sim. estou tentando ter acesso, mas eu não A consigo. família não consegue, ninguém consegue. Esse é que é o problema. Pois é, então, assim, é uma situação que nem ao Ministério Público eu tive acesso. Então, para eu conseguir determinadas coisas de saber, eu tô sabendo, assim, de boca quando as pessoas querem me contar, porque eu também, as pessoas conversam comigo se quiserem para contar, né? E aí, Sim, às vezes, por exemplo, em algumas situações, eu pego como advogada, não, vamos fazer isso. Em outras situações, eu falo, olha, não vai resolver. Não adianta eu te cobrar e falar, olha, você vai me pagar X, eu não vou conseguir resolver o problema. Então, a gente tem que pensar, eu sempre penso assim, não adianta a gente pensar só no que eu quero, a gente tem que pensar no que a gente consegue fazer, sabe? E isso eu vejo que sim, é uma limitação muito grande em relação às escolas. Eu acho que elas estão fazendo tudo errado. Quando a gente vê lá na legislação que a participação da família na escola é muito importante, cadê? A escola tinha que estar sendo, a família tinha que estar sendo dentro da escola o mais frequente possível, para conversar, para trocar ideia, para falar, olha, seu filho está evoluindo assim, seu filho não está evoluindo assim, ou sei lá, qualquer coisa que você conseguisse ter um feedback, até para você tratar a criança em casa. Como você vai lidar com a criança em casa? Ela está evoluindo? Não está? Então, no que não está, você pega e ajuda, no que está, você não precisa ajudar, entende? Coisas assim. E eu percebo que a escola afasta a família. Ela, em vez de agregar a família, eu tenho percebido um pouco isso, que a família parece que ela não é bem-vinda na escola, sabe? Tipo assim, como se a família fosse só apontar os erros e a escola ficar com o pé atrás, com medo. Entende? Às vezes eu penso que é muito assim, em vez de estar todo mundo junto num propósito maior, que é a inclusão, a gente percebe muito embate. A própria escola, ela não aceita diálogo, sabe? Isso sim. eu percebo assim, no Rio de Janeiro eu também percebo muito que tem essa situação, sabe? Não seria muito só aqui também, eu percebo que isso é comum. É que, assim, quando você tenta participar, eu sempre falo, né, para vários pais o seguinte: primeiro caminho é o diálogo, não adianta ir para o embate. Quando você se propõe a participar, né, você não está desmerecendo, tirando o crédito da escola, muito pelo contrário, você está agregando. Agora, quando você não consegue, né, ter esse contato com a escola, como que você vai terceirizar a educação do seu filho, ainda mais em condição, né, de deficiência, se eles não entendem assim, o que seria essa deficiência? Porque assim, eu não olho, eu sempre falo isso, falei até numa audiência do Ministério Público.
Eu não vejo uma criança deficiente, eu vejo uma criança deficiente, somos nós que não nos adaptamos. Então não adianta ficar insistindo numa coisa que a gente não está evoluindo, né? A gente não está conseguindo nem o diálogo, então quem dirá as outras coisas? Então, a partir do momento que a gente entender que nós estamos tomando decisões erradas, estamos prejudicando crianças em desenvolvimento, isso é muito sério. Não adianta, mas eu conheço uma criança com Down, meu sobrinho é autista. Gente, você conhecer e você participar é uma diferença Isso é enorme. Então não adianta você falar assim, mas eu sei como é. Aí eu pergunto, você tem filho ou filha? Não, não tenho. Então é muito diferente. Então, às vezes, a gente conversando, a gente consegue, assim, mensurar quais são as dificuldades, quais são as expectativas, né? O que você pode ajudar, né, ali, dependendo, assim, do grau, né, da deficiência da criança. Porque, assim, às vezes é sutil para quem está de fora, mas para quem participa no dia a dia, assim, uma informação, ela é tudo, né? Exato. Você evita da criança ter uma crise, de acontecer algum outro episódio que depois a criança fique traumatizada e não queira mais voltar para o ambiente escolar. Então, são coisas simples, mas desde que a gente consiga dialogar. Exatamente. Mas é o que eu falo, sabe, Paulo? Eu acho que quando a gente está no meio, a gente percebe coisas que quem não está no meio não percebe. Então, assim, quando a gente consegue dialogar e falando, até mesmo essa questão de seletividade alimentar, por mais que eu soubesse, não, poxa, tem pessoas que têm seletividade alimentar, mas a gente não valoriza o quanto. Aí, quando a gente tem esses embates com a escola, por exemplo, o caso do açúcar, isso foi muito emblemático para mim, porque eu nunca ia imaginar isso se ninguém tivesse me contado, sabe? Por mais que eu seja muito atuante nessa situação. Então, o que eu falo, como é que a escola não quer ter o contato com a família? Como é que ela vai saber essas limitações? Porque às vezes só no dia a dia. E às vezes eu percebo que às vezes podem ser fases. Numa fase a criança come determinada coisa, na fase seguinte ela não vai comer. Ou vice-versa, né? Ela não come e vai experimentar. Eu conheci outro dia uma pessoa, adulto já, que foi diagnosticado com TEA e ele não come nada branco. Qualquer alimento de cor branca ele não come, seja gostoso, seja salgado, seja doce. Por exemplo, arroz ele não come, queijo, ele come queijo amarelo, mas não come queijo branco, queijo Minas. Então, assim, são coisas que se ninguém conta pra gente, a gente nunca vai saber, não é? Eu, pelo menos, assim, por mais que eu converse ou tenha pessoas que trabalham com isso junto comigo, a gente não vai saber de todas as limitações das pessoas. Então, por exemplo, se a gente tem uma determinada pessoa com determinada limitação, a família tem que estar presente nisso. Por isso que essa participação das famílias dentro da escola é muito importante, embora a gente saiba que não é isso que acontece. Mas assim, você imagina, né? Meu filho começou com atraso na fala. Isso é uma coisa assim, não é só do espectro do meu filho. Aí ele tinha dificuldade de falar algumas coisas, né? Então, assim, até a gente conseguir entender o que estava acontecendo, assim, para a criança é muito traumático se você não tiver uma comunicação, né, de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento dele. Dentro das terapias também existem algumas limitações. Uma clínica, né, que eu tive até que me desligar, a terapeuta queria que ele fizesse determinada coisa, né, da parte de seletividade alimentar, onde eu descobri que a própria terapeuta não conseguia. Eu falei, mas como que você vai lidar com isso se nem você consegue ingerir esse alimento, você quer obrigar ele? Assim a gente vai demonstrar pelo exemplo, né? Eu só descobri porque ele teve uma crise, né, acabou, né, fazendo vômito e tudo mais. Então, assim, são coisas importantes, mas se eu não conheço, como que eu vou lidar com isso, né? E assim, isso é muito importante, é o conhecimento. Não adianta eu achar nada. Eu tenho que conhecer, tenho que saber como lidar com aquilo. A parte fonética é interessante, olha, mas a parte visual também, né? A oralidade, são conteúdos adaptados. Mas se eu adaptar isso, eu tenho 100 laudos aqui na minha escola, eu vou ter que adaptar para todo mundo. Evolução, precisamos evoluir, né? Vai ter que adaptar, não tem escolha. Seria mais nesse sentido, mas é muito importante pontuar, conversar, a gente tentar entender, né? Porque fazer as coisas de qualquer forma não está resolvendo.
Exato, mas é isso que eu falo, Paulo, tem que ter esse diálogo. As escolas, elas têm que estar abertas ao diálogo com a família, porque é a família que vai levar todos esses elementos. Não tem jeito, não tem como, porque veja, aqui na nossa cidade a gente tem aquela equipe multidisciplinar da escola que a gente não sabe quem faz parte, não é? Sim, A sim, gente não sabe quem faz parte. Então, por exemplo, isso eu não falei na aula, mas, por exemplo, a gente tem um laudo de um médico. E esse laudo, ele fala determinada coisa. Mas quem vai definir as limitações, os potenciais daquele aluno vai ser a escola, com uma equipe multidisciplinar, certo? É isso que eles falam aqui para gente. Mas quem sim. são essas escolas? Quem são essas pessoas? A gente não sabe. Então, a escola vai olhar a criança dentro da sala de aula para determinar quais são as limitações, quais são os potenciais dela. E a família, em que momento ela vai ser olhada nisso? Ela não faz parte, ela só vai ser comunicada no final. Depois que esse suposto estudo ficar pronto, digamos assim, entrega à família. E como é que a família vai poder dar a visão dela para determinadas coisas? Ou até mesmo, será que a família não levaria elementos importantes para esse estudo? Né? Então, eu percebo que tem uma questão de não desvalorizar o laudo médico, mas colocar o laudo não como o documento mais importante, sim essa equipe multidisciplinar com esse documento sendo o documento mais importante para determinar o que aquela criança tem de limitação ou de potencial, né? Então, isso eu também percebo que talvez não fosse, digamos assim, um melhor caminho de você afastar a família dessa análise toda, né? Mas é feito assim. A gente não tem acesso de como é feito, quanto tempo é feito. A gente não sabe, né, Paulo, como é que acontece isso. Eles só entregam depois, né, para a família. Sim, mas eu acho assim que o caminho é o diálogo. Não adianta assim medir força, tem que medir esforços, né? Exato. Quanto mais assim a gente limitar quem assim tem o real prejuízo são as crianças, né? Elas estão em desenvolvimento. Então, quando procura se fechar um diagnóstico, não é fechado em um dia, uma semana, né? Ele tem todo um trabalho, tem todo um protocolo, né, que exige, né, da parte neurológica, da psiquiatria, da pediatria, é um conjunto, né, de habilidades, né? Então, assim, você tem fono, você tem TO, você tem a psicologia na metodologia ABA, você tem outras metodologias afins, só que, assim, a escola fala que não tem necessidade, mas como assim não tem necessidade? Como que ela desenvolveu esse critério de não ter a necessidade? Se o aluno está inserido, né, na escola e ele tem que, assim, uma coisa que eu não gosto muito, né? O aluno tem que ter nota. Não, o aluno tem que desenvolver. E nota, você coloca qualquer nota, né, de acordo com o que você quer que apareça ali, né, nos seus indicadores. Mas, assim, e como que está o desenvolvimento daquele aluno? Eu não posso simplesmente colocar nota quando tem outras questões que eu preciso, né, da participação da família, a questão multidisciplinar, né? Então, fica muito limitado. E o prejuízo maior são das crianças. Isso, exatamente. Concordo com você, Paulo. A gente precisa, né, assim, ser voluntário, né, dessas questões, porque tem várias questões, assim, que a gente precisa assim ter um olhar assim mais crítico. Não é criticar assim de forma assim pejorativa, mas é aquela crítica construtiva. Sim, Porque tem sim. muitas habilidades que o meu filho não consegue fazer dentro de sala de aula. Aí a gente muito, mas ele faz em casa. Por que ele consegue fazer em casa e na escola não? Né? Pois é. Nós temos uma metodologia que a gente consegue aplicar. Né? Eu tenho uma pessoa, né, a mãe dele, que ela é da área de educação, então ela conhece o que ela está fazendo. Só que quando ela sugere essas questões, não é bem-vinda. E olha que ela é do meio. Então, assim, a gente escuta muito, não, mas o especialista em educação é quem entende, né? Nós damos conta, mas como assim que se vocês estão dando conta e a gente está sempre tentando acompanhar e não consegue entender a proposta curricular? Então, não tem uma proposta. É verdade. Eu concordo com você.
E eu acho que é aquela coisa, a gente ir tentando e tentando aos pouquinhos e ver se muda, porque desistir a gente não vai, entendeu? Então a gente Não, tem não que, dá, não dá. a gente não dá. Então a gente tem que ir pelas beiradas, nos juntarmos, fazer um pouquinho de barulho aqui, um pouquinho de barulho ali. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que não tem outra forma, sabe? É te agradecer pela oportunidade, né? Assim, Não, a gente imagina, me pegar coloco à um pouco mais, disposição. né, do conhecimento e assim a gente divulgar mais nessas iniciativas, que hoje assim são raros os momentos que a gente tem assim para assistir uma aula igual a sua, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento, porque não adianta também você agregar um monte de coisa e não ter um, assim, um objetivo. Para que eu vou utilizar isso? Qual que é a finalidade? Exato, é verdade. E aí é aquela questão, né? Eu volto a falar, eu acho que é a gente, como sociedade, também fazendo um pouquinho do papel, sabe? A gente Sim, tentar um pouquinho, ensinar, incentivar. Eu percebo que, assim, quando eu dou essa aula, ainda mais quando eu dou aula mais pro pessoal mais jovem, o pessoal brinca muito, sabe? Critica muito. Eu percebo, eu fui dar uma aula no Rio, na Unirio, e um pessoal mais novo, primeiro, segundo período de faculdade. Pô, o sim, pessoal criticando, gozando, sabe? Fazendo bullying praticamente com o que eu estava falando. Eu falei, gente, mas que sociedade eles estão esperando para quando eles forem mais velhos? E se eles tiverem filhos, como é que vai ser, sabe? sim, E eu falando no final, eu falei isso, acho que assim, o pessoal meio que entendeu, até pediu desculpa, mas a gente, como sociedade, a gente precisa mostrar essa situação, sabe? O quanto é difícil. Se a gente não conseguir, se a gente desistir, como vai ser? Como vai ser para os nossos filhos, para o futuro, sabe? Então, tudo é muito complicado, eu percebo isso também, mas desistir não é uma opção e a gente sim. vai seguindo no caminho. O que eu puder fazer, eu vou Agradeço, viu, fazer. doutor?